Canal Papo de Arouche, a primeira sexta-feira de 2024, para a gente trocar uma ideia sobre polêmicas que ainda serão muito discutidas esse ano. A polêmica é o seguinte: a relação da extrema-direita com o padre Júlio Lancelotti, né, e toda a busca por humanidade que esse grande representante do cristianismo, padre Lancelotti, vem proporcionando em São Paulo. Mas esse ódio enorme que a extrema-direita tem com qualquer coisa que seja favorável ao princípio de igualdade, não é isso? Bem, para início de conversa, existe uma teoria da psicanálise, uma teoria de Freud, que fala o seguinte, né? O homem, o ser humano, é guiado por dois tipos de impulso: o impulso sexual e o impulso agressivo. Não necessariamente esses dois impulsos caminham na mesma direção, mas eles estão presentes em qualquer personalidade de qualquer ser humano. Esse é um ponto inicial. Quando o ser humano não tem equilíbrio entre esses dois impulsos, o impulso sexual e o impulso agressivo, ele se torna um ser humano com a saúde mental prejudicada, ele cria neuroses. E o que consiste o impulso sexual, que é dividido em três fases? A primeira fase, que é a fase do prazer oral, que é a sucção, neném quando mama. A segunda fase, que é o prazer anal, que é quando tem aquela sensação, né, de defecar. E a terceira fase se chama a fase do prazer fálico, certo? Quando você observa, quando você tem aquele, né, como uma espada, né, o prazer fálico. Depois disso vem a adolescência. E é nesse exato momento que o ego do humano passa a se tornar algo equilibrado ou não, porque o ego, ele é a reflexão, é o impulso, é o que controla os impulsos diante de uma reflexão do mundo, reflexão social, né? E aí que entra a pessoa que tem, o indivíduo que tem uma dificuldade, que tem uma saúde mental prejudicada, porque ele, quando não consegue controlar todos os impulsos que ele começou a ganhar ainda na fase infantil, ele cresce, né, observando, criando um ídolo diante das suas vontades desequilibradas. E aí entra o impulso agressivo. Ele observa um indivíduo, uma personalidade agressiva, e toma para ele aquela sensação, ele sente que aquela pessoa representa ele. Inclusive as vitórias daquela personalidade agressiva passam a ser as vitórias dessa pessoa que não tem a saúde mental equilibrada, que tem a agressividade além do normal, descontrolada, porque lá atrás da sua fase infantil ele não conseguiu colocar, equilibrar os seus impulsos, o impulso sexual e o impulso agressivo. Esse indivíduo tem um problema seríssimo de caráter, um problema seríssimo em sua saúde mental. Ele tende a ser uma pessoa agressiva. A inteligência funcional diz o seguinte, que pessoas que não conseguem mediar os seus conflitos de maneira pacífica, somente de maneira agressiva, são pessoas intelectualmente fracas. E aí a gente entende o que é a extrema-direita, o que é, consequentemente, o bolsonarismo. Uma rápida avaliação de forma, né, observando pela visão de Freud, né, e a psicanálise, do que se trata um indivíduo agressivo, um indivíduo que se sente representado pela agressividade, um indivíduo egoísta e que entende que o mundo dele, a desigualdade social é necessária para que ele sobreviva. A ponto do que aquele indivíduo que é pobre mesmo, a apoiar aquele que é milionário, diante daquela expressão que aquele milionário diz, que é o seguinte: a desigualdade social é importante nesse mundo capitalista, porque ninguém vai ser igual nunca. E aí que entra essa guerra ideológica entre a extrema-direita, entre o bolsonarismo e entre
e acusando, um grande exemplo, o padre Lancelotti lá em São Paulo. Porque simplesmente ele busca igualdade. Ele busca fazer o bem sem olhar a quem. Ele toma uma atitude totalmente pacífica. Ele toma uma atitude humanitária. E a extrema-direita não quer isso. Isso não é interessante para ela. Historicamente, nunca foi interessante para a extrema-direita que não houvesse desigualdade social. Quando você toca em reforma agrária, você cria um grande problema no Brasil. Do que o Brasil vive praticamente? Do agronegócio. E esse agronegócio tem que estar nas mãos de pessoas específicas. Qualquer pessoa que fique contrária, que ache que busque para si a ideologia de divisão igualitária de muitas terras que não foram nem compradas, foram doadas, né, por contatos políticos em outros tempos. Pronto, vira o inimigo número 1 e se torna um comunista. Comunismo é o bicho-papão criado numa sociedade com baixa qualidade educacional, que não tem a mínima identidade com o próprio país, porque o brasileiro é isso. O brasileiro ele se entende como português, que chegou aqui em 1500, tomando as terras dos índios que já estavam aqui, depois dizimando os índios, e depois escravizando e traficando negros. O brasileiro não se enxerga como esses negros que foram escravizados, nem muito menos como os índios que foram dizimados aqui, já que eles estavam aqui há mais de 15 mil anos, né? A história conta isso, desde lá do Estreito de Bab el-Mandeb, né? E toda essa movimentação do ser humano, do Homo sapiens na Terra. Enfim, e é isso. Essa é a grande dificuldade de entendimento, é a grande polêmica que a extrema-direita vem tentando causar junto com o bolsonarismo contra o padre Lancelotti e a iniciativa maravilhosa dele de buscar igualdade entre todos nós. Entre todos nós, independente de quem seja. Independente de quem seja. Direitos humanos são para pessoas humanas, são para humanos. E todos têm o mesmo direito, todos estão na batuta da dignidade, do princípio da dignidade humana. E ponto final. E ponto final. Enfim, não é resolvendo os nossos problemas com agressividade que vamos conseguir buscar uma sociedade ideal com qualidade de vida para todos. Pessoas agressivas são pessoas que não conseguiram resolver os seus problemas lá atrás, na sua infância, na criação, né, no momento dos seus impulsos, no início do ego, na reflexão, e não tem uma saúde mental em perfeitas condições. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.